você tem determinadas categorias, elas não são verificadas na realidade, ou bem aquele sistema não existe, precisa ser abandonado, ou eu preciso eleger dentre aquelas características aquela principal. Então nós chegamos a um ponto de eleição política, e já diria o Paul Feyerabend, do texto Contra o Método, todo método tem, ou a todo método precede uma eleição política. Você pode ser lumaniano? Pode, mas tem um custo político disso. Você precisa ter a consciência de que você vai ser cobrado. Eu posso ser um funcionalista na criminologia, desde que vocês tenham a consciência do resultado daquilo que é produzido. Se você acha que partir de um conceito de socialização ou falta de socialização é um conceito adequado para pensar as relações de poder, muito bem, seja feliz com o funcionalismo. O que não é lícito é você admitir subterfúgios que possam proteger o arsenal discursivo a partir de uma ideia de neutralidade política, como se não existisse uma conexão forte, ampla e restrita entre produção de conhecimento e poder, coisa que, bom, enfim, que o Foucault há muito tempo mencionou. Não preciso avançar muito sobre isso. A categoria dos sistemas processuais, ela sofre um pouco com isso. Ou seja, será que então seria necessário, seria suficiente você pautar, como faz a doutrina, em sua imensa maioria, a dizer que o sistema acusatório é um sistema em que há separação de funções? Quando as ordenações de 1670, elas conhecem o Ministério Público, e o Ministério Público fornece acusações fora da estrutura judicial, ou seja, são um órgão aparentemente independente, mas ao mesmo tempo é inquisitório, ou vamos nominar como acusatório. Perceba isso. A estrutura de separação de funções, e esse é um exemplo que eu estou dando a vocês, ela é altamente insuficiente para dar conta de uma realidade que é muito mais ampla, que ela escorrega e se esparrama para fora daqueles quadros que são constituídos de maneira atemporal, que são constituídos de maneira inclusive anacrônica, dados como um registro de um certo esqueleto conceitual capaz de dar conta daquilo que é irredutível ao simplismo com que nós, acadêmicos, tentamos observar as coisas na maior parte dos casos. Então também um pouco de meia-culpa em relação a como nós tentamos pensar o fenômeno, como muitas vezes nós nos recusamos à complexidade em prol de uma certa aceitação, um certo melhor entendimento de nossas ideias. Fazendo a minha culpa, eu faço isso na graduação. Eu tenho que abdicar de uma série de coisas que eu gostaria de dizer em homenagem a uma certa manutenção da ordem, vamos dizer assim. De não, vai dizer, não, então vamos largar tudo e vamos embora. Mas eu não posso fazer isso. Então é preciso reconhecer que há limites na produção acadêmica, na produção teórica, e eu faço isso com maior franqueza a todos vocês. E mesmo o que eu venho a dizer aqui não vai ser despido de qualquer debilidades profundas. O que eu venho dizer aqui, vocês são uma perspectiva tão débil quanto a outras que possam aparecer e se dar no mesmo momento. Ora, um segundo aporte metodológico, e a proposta, ou a leitura que eu faço, aqui de novo citando Foucault, é uma perspectiva anarqueológica, que significa que o poder não é essencial. A inessencialidade essencial do poder. Essa é uma perspectiva que desenvolve do governo dos vivos, mas que me parece ser fundamental para poder entender que nesse âmbito das relações de poder e saber é preciso enfrentar o poder como algo que não seja necessariamente algo que está dado, naturalizado, ontologizado como uma condição com a qual nós não temos escapatória. Ou seja, é dizer que, botar em termos mais concretos, pensar que é possível pensar num abolicionismo, mesmo enfrentando as questões que nós temos que enfrentar num país violento como é o caso do Brasil. Uma coisa não exclui a outra. E me parece que nós pensarmos na estrutura do poder punitivo brasileiro é também pensar nos limites que a gente tem que pôr sobre a dor imposta a outras pessoas, aí, como faria o meu crítico. Nesse ponto, o marco que me parece ser fundamental para delimitar um certo eixo discursivo é, evidentemente, algo que no processo penal acaba se tornando um local comum,
que é o processo de constitucionalização pós-88. Eu vou me policiar aqui, mais do que nunca, para tentar não invadir a discussão sobre o processo constituinte. Mas não sei se vou conseguir. Mas existe também uma certa irresponsabilidade doutrinária, filosófica e política em identificar que a Constituição, no seu geral, não pode ser reduzida a um simples jargão como a Constituição cidadã, quando muitas das engrenagens do Estado ditatorial permanecem ali, a começar por uma estrutura da polícia. Vai começar com a estrutura da polícia. Veja, a polícia militar brasileira aparece como uma espécie de força de reserva do exército. A última Constituição do mundo a ter a mesma estrutura era do Pinochet, do Chile, 80. Algo tem que ser pensado sobre isso. Ou seja, claro, não em termos de do que foi escrito, porque existe muita coisa escrita sobre isso. Basta você pegar o texto que resta da ditadura, você vai encontrar muitas e muitas informações a respeito do processo constituinte. O que eu estou dizendo a vocês é que mesmo a Constituição não é imunizada de um local de poder. É preciso entender isso, porque ela não é um locus privilegiado para você escapar às relações de poder. Para dar um exemplo de processo penal, a Constituição ela determina, por exemplo, que, numa expressão, que as CPIs terão poderes investigatórios de juízes. Que já foi um argumento utilizado, não, professor, era só, o senhor tinha que estudar um pouco mais, e veio a Constituição e diz, olha, o sistema acusatório prevê poder investigativo do juiz, está na Constituição. Então, dizer Constituição igual a acusatório, ela cobra um preço, que é um preço de uma certa redução da complexidade. O processo constituinte, ele denuncia que não há uma espécie de homeostase conceitual capaz de edificar uma Constituição tão ampla como é a brasileira. Que existem forças que foram ali depositadas, que existia um processo de vinculação, como o professor Geraldo falou, numa ditadura empresarial militar, e que condicionaram também a estrutura da Constituição em 88. Caso isso não seja percebido, nós estamos aqui também a lidar com uma perspectiva quase que ingênua, né, do local de fala. Então, esse movimento com a constitucionalização, com a Constituição de 88, ele acaba desenvolvendo ao longo do tempo um certo esgotamento, e que por falta de uma ideia melhor, eu chamei de pós-acusatório. Eu não estou dizendo com isso que os sistemas acusatório e inquisitório têm que ser abandonados. O sistema, a expressão pós-acusatório, quer dizer que, em certo momento, todos nós, e eu me incluo, acreditamos que a Constituição produziria uma força performativa capaz de fazer por si mesma produzir a mudança. Então, a Constituição veio, mas as coisas permaneceram. Veio a audiência de custódia, nós temos mais preso. Eu falava ontem à noite, eu tive acesso, os dados do Infopem não foram atualizados desde 2014. E conversando com um colega que teve acesso ao de 2016, que não foi publicado por questões de brigas internas, nós atingimos hoje 750 mil presos. Eu não estou falando das prisões domiciliares. Num país que consegue manter uma linha de crescimento de 7, 8% ao ano e consegue nesse período ampliar o que já é em demasia altíssimo, então nós conseguimos produzir um crescimento, digamos, de mais-valia punitiva fantástico. Ninguém produz preso como nós. Então, sim, o ritmo de uma certa Olimpíada do encarceramento, estamos superando a Rússia, medalha de bronze. Talvez não superemos a China.
Eu tenho minhas dúvidas, né? Não sei, né? Se a gente consegue superar uma população carcerária chinesa, mas nos encaminhamos para isso. Então, essa quase que automaticidade do advento da Constituição proporcionou um certo conforto teórico para dizer: a Constituição está aí, não preciso mais do que a Constituição para fazer as coisas darem certo. Quando o que nós temos são práticas punitivas altamente refratárias ao que está disposto na Constituição. E a gente chegou no tempo de dar conta que a Constituição não faz as coisas acontecerem por si. Né? Não há uma espécie de Constituição per si das práticas punitivas constitucionalizadas. Então esse espaço que eu chamei de pós-acusatório se parece muito com o que o Slavoj Žižek chama de pós-ideologia, no sentido de que quando o Žižek utiliza a expressão eles sabem o que fazem, mas mesmo assim o fazem, ele está falando aqui do cinismo. Do cinismo como uma das grandes categorias a ser pensadas, e não é à toa que o Žižek tem, quando pensa na ideia do cinismo, ele está ao mesmo tempo pensando no Sloterdijk, que é um filósofo extremamente conservador, que vai também elaborar uma teoria da razão cínica. Mas não sobre esse espectro, o espectro do pós-ideológico, em que a realidade é engolida, numa espécie de inversão por aquilo que falta conteúdo. Então lá é o café sem cafeína, é o sexo virtual, ou seja, todas as coisas que nominam algo que é como um oxímoro, algo que constitui o seu próprio esvaziamento. Quando você fala em café sem cafeína, você pergunta: como é que não pode ser um café sem cafeína? Aquilo que você está nominando não pode ser. É um sexo virtual. Como é? Se é virtual, não pode ser. Precisa de duas pessoas ou mais. Não é para a Constituição. Então, esse é o espaço pós-ideológico que se conforma da mesma maneira que o espaço pós-acusatório, né? De premissas acusatórias que são esvaziadas. O Francisco Campos é um mestre na torção linguística, em homenagem à liberdade. É em homenagem à liberdade do réu que ele precisa ser preso. São essas torções linguísticas que eu me ocuparei aqui, né, a partir de uma ideia de que essas questões historiográficas, elas não podem ser explicadas a partir do recurso aos universais. Você, tradicionalmente no direito, nós reduzimos a história ou bem a um introito. Se você começar um texto desde Priscas Eras, vai embora, abandona o autor, porque não é possível. Ou ainda, eu me deparava com um texto e a menina, ela acabou pagando o pato por ter citado o autor, mas não era dela a ideia. Salvo engano meu, é do Maximiliano Führer. Ela citou. Então assim, a tripartição de poderes começa no Egito Antigo, quando o faraó acumula as três. Eu pensei que isso... Eu pensei na genialidade disso. Porque precisa ser genial você fazer reconstruir isso. Você faz uma espécie de retorno ao passado, né? Você constitui aquilo. Então começa na Babilônia. Então o sistema acusatório começou lá, enfim, e chega todas as questões que nos são postas. Então, portanto, eu não estou fazendo aqui uma história do processo penal ocidental. Estou falando uma história particular, né? De que as nossas construções poderiam ser diferentes. Por isso, existe uma contingência intrínseca. Né? Falamos aqui de singularidades. O processo penal brasileiro é uma singularidade, porque ele se constituiu de determinada forma, mas poderia ter assumido outras N formas. E ele não se constitui num processo acusatório por N motivos. Ou seja, não é possível acreditar que nós estamos migrando, né, paulatinamente, progressivamente, para uma maior democracia, como se pudesse ter um meio termo, né?
como se pudesse ter um meio termo linguístico, uma semidemocracia, uma semidemocracia, uma democracia. Essas são as armadilhas que a gente tem que pensar. Toda a construção historiográfica, toda a construção de relato, narrativa, disso que a gente está fazendo aqui, ou tentar fazer com vocês, tem como pressuposto básico uma fragilidade histórica. Poderia ter se dado de outra forma, mas se constituiu dessa maneira. Então, desse ponto de vista, eu tento focalizar aqui num ponto da história do processo penal brasileiro, que vai ter linhas de discussão com outros tantos processos penais mundo afora. Não é essa a relação de fechar o discurso brasileiro em si mesmo. Porque isso seria idiota no sentido filosófico do termo do cara autocentrado. Um sujeito fechado em si mesmo, na perspectiva filosófica da palavra. Me interessa muito, para poder compor esse diálogo, a ponte dialogal com a Itália, evidentemente o pensamento do Chiovenda, ou da escola Chiovenda, que não é a mesma coisa. Uma escola, isso saber se falar, Nina Rodrigues ou escola Nina Rodrigues, vamos falar Marisa Correia, são coisas completamente diferentes. Então, existe aqui uma diferença muito grande. Mas esse processo de constituição da escola, de como o saber de escola é incorporado em outra escola, que também procura se constituir como uma escola autônoma, nós podemos nominar isso como circulação de significantes. Volto a dizer, o material que eu tenho é linguístico, são discursos, e eu não tenho como entrevistar os sujeitos que fizeram o que fizeram. E, portanto, dada a fragilidade histórica, dado esse processo de circulação de significantes, eu tento constituir, apresentar para vocês, pelo menos a minha interpretação de como as coisas se sucederam no Brasil. E como elas admitem interpretações diversas, as quais eu respeito, né? E aqui, para poder elaborar o material metodológico, eu chamo a atenção para a obra do Jean-Pierre Fayet, chamada As Linguagens Autoritárias, que é um cara que vai fazer uma discussão, talvez uma das melhores teses, né, de história, em que ele usa duas expressões, a expressão italiana do Stato totalitário e a expressão alemã equivalente, e como elas foram produzidas, como elas circularam desde premissas, desde grupos políticos mais vinculados à esquerda, à direita e aos mais imoderados. De como há uma espécie de efeito bumerangue a cooptar não apenas subjetividades, porque não é isso que eu quero tratar, mas de como também as linguagens circulam como mercadorias. Nesse aspecto de constituição de uma certa materialidade linguística, né? É como se a linguagem fosse constituída como uma prosódia. Do ponto de vista da própria historiografia, eu continuo aqui com o Fayet. É preciso que a história, e a história ela mesma é um autorrelato, a história é um relato de si mesmo. Eu não posso ter uma história da história, eu não tenho como fazer isso, mas se a história é um autorrelato, é um autorrelato ideológico. É por isso que quando o Benjamin diz a história é contada pelos vencedores, é evidente. A história dos perdedores não interessa, pelo menos nesse processo de constituição de um poder punitivo, que é o que me interessa. Eu não estou aqui fazendo uma análise do Estado totalitário, não quero fazer isso. Veja, as linguagens autoritárias, elas vão se constituir a partir de uma certa emergência, né, de uma formação discursiva. É preciso entender que as categorias, quando elas não nascem desterradas. As categorias, elas são um produto de uma conjunção de fatores que permitem que elas possam vir à tona.
Portanto, não é possível acreditar na cabeça de um autor. Você diz assim, o processo do fascismo nasceu com Manzini. Não dá. O processo penal brasileiro é culpa do Francisco Campos. Também, então, se quero falar. Mas eu não posso, assim como eu não posso criar heróis, eu não posso criar um vilão de ocasião. Porque os outros passam. E no momento adequado eles vão renegar. Eles vão renegar tudo aquilo que disseram. Não no sentido da humildade de pensar que está errado. Mas no sentido que você foi mal interpretado, interpretaram errado. Sim, você põe a obra, né? A obra se torna patrimônio e ela acaba sendo suscetível de ser usada. Tem as mais diversas finalidades. Isso também é uma saída de estratégia. Como negação, como avanço, por que eu não vou tratar de totalitarismo? Porque a figura do totalitarismo, ela aparece muitas vezes de forma muito na vizinhança da expressão autoritarismo. O totalitarismo é uma figura que se deu na ciência política, na filosofia, e ela tem ela cobra algumas coisas que me parece que nesse momento não interessam. Especialmente porque, se nós tomarmos em consideração a expressão totalitarismo, da mesma maneira que o autoritarismo, ela vai ser polissêmica. O totalitarismo, ele sofre usos. E os usos vão passando ao largo da história, vão se ressignificando. Mas se fizesse uma análise em termos de um positivismo historiográfico, ela aparece no discurso de Giovanni Amendola, na Itália, em 1923, eu acho, num jornal chamado Maioria e Minoria. E ele está criticando a ideia de um certo esmagamento das minorias por um Estado que ele chama por falta de outro nome, totalitário. A expressão totalitarismo, ela vai assumir na linguagem da ciência política ela vai ter mais um uso mais perpetuado, um uso mais significativo do que a do autoritarismo. Basta talvez eu pegar a melhor obra que já foi escrita sobre o nacionalsocialismo alemão, que é a do Franz Neumann, chamado Behemoth. Mesmo assim ele vai trabalhar com a figura do totalitarismo. Então eu não quero aqui me colocar na condição de fazer um enfrentamento de todas as razões pelas quais eu não quero utilizar a expressão totalitarismo. Eu vou elencar algumas, né? Mas talvez aqui mereça ser... Eu fiz várias anotações e eu vou partir direto para esse ponto. De novo, o Zizek, ele diz assim: quando a categoria totalitarismo entra em cena, é a derrocada da esquerda. E isso tem um peso, porque quando o Zizek está pensando sobre isso, ele está pensando numa obra específica. Mas antes de chegar a ela, o Zizek afirma: totalitarismo é um conceito tapa-buraco. Vocês não têm o que dizer, isso é totalitarismo. Você coloca qualquer coisa, lá onde falta a linguagem você mete totalitarismo. Isso é um recurso psicanalítico primário. Você não tem, você mete qualquer coisa, você bota a verdade real. A verdade real é bom para o réu. Por quê? Porque daí vem a verdade. Assim. Ou ainda, a delação é democrática, né? As partes podem se manifestar. É o contraditório antes do processo, mas veja que maravilha, é bom para ele. Todas essas construções, quando você coloca algo num lugar que falta, em lugar de falta. E o Zizek, ele vai dizer assim, olha, especialmente, esse conceito tapa-buraco, ele vai aparecer das seguintes formas. Ele será usado da seguinte maneira. Primeiro, o totalitarismo é explicado, e aqui é a herança da escola de Frankfurt, como a modernidade se enviesando. Duas perspectivas. Primeira, o totalitarismo é o funcionamento real da modernidade. A modernidade produz o Holocausto. É o melhor livro do Bauman. O Holocausto não é um acidente na modernidade. O primado da razão instrumental conduz a isso. Por outro lado,
aí uma perspectiva mais otimista, dizer que o Holocausto aconteceu porque a modernidade não desenvolveu toda a sua plenitude. Então, as condições de emancipação humana não foram todas elas potencializadas, não foram, toda a potência não foi extraída. Essa é a primeira expressão que assume a figura totalitarismo. De novo, mas como um conceito tapa-buraco, segundo ele. Segundo, entra a questão do próprio Holocausto, que eu já havia mencionado. Então, o totalitarismo é a própria consumação do Holocausto. E, portanto, o Holocausto, como não tem nenhuma possibilidade de referência linguística, porque se você fala de Holocausto, tudo que você falar sobre o Holocausto é pequeno demais, então você o banaliza, então você não pode falar. Essa é a estrutura argumentativa do Zizek. E 3, qualquer proposta que você promova em torno de uma rediscussão da democracia aparece como o perigo do controle, um maior controle. Essas são ele segue elencando, mas acho que me parece essas são as principais, por dizer, não, aliado à própria ideologia da Escola de Frankfurt, de que o totalitarismo é uma perspectiva filosófica de totalidade, portanto fechamento e portanto de supressão da diferença. Poderia dizer também que isso está associado a algumas perspectivas de minorias, enfim, em que o Zizek ele utiliza a expressão de um fechamento metafísico falologocêntrico. Mas essa confusão ontológica em termos do totalitarismo, ela é secundária em relação a como o totalitarismo se constitui como, segundo de novo o Zizek, mas não só com o Zizek, o Leandro Konder fala isso, dizendo que quando a Hannah Arendt escreve as origens do totalitarismo, ela faz com que não exista opção para além do liberalismo político e econômico. Porque você associa o nazismo ao stalinismo como se fossem duas perspectivas equivalentes e iguais. Ou seja, quando você nomeia que o stalinismo é uma versão equivalente do nazismo, você também está aceitando como uma perspectiva que não ofende em sua raiz mais ampla a democracia e o fascismo. Porque o fascismo, segundo a Hannah Arendt, não é uma categoria totalitária. O Estado italiano não era totalitário. E as razões que ela oferece, eu diria assim, foram, eu particularmente, isso também pode ou deve, né, presunção de que seja da minha ignorância, mas na dúvida é erro meu. Mas o exame que ela faz do Estado totalitário é um exame epidérmico, para ser eufemístico. Dizer que o que ela faz sobre o Estado, que ela fala e escreve sobre o Estado fascista italiano é inaceitável. Inaceitável. Porque procede a uma naturalização do fascismo como uma condição de menor dano. Como se o fascismo melhor, não. Stalinismo não, nazismo não. Quem sabe o fascismo também não está tão ruim. É como se fizesse isso. Mas mais do que isso, eu não vou elencar aqui as várias características que é preciso assumir um Estado totalitário. Isso não está nas origens do totalitarismo. É um livro que você consegue baixar em PDF. Mas o que ela traz é que o fascismo e o nazismo seriam fenômenos políticos de grandeza diferente. Eu diria a vocês, vocês vão julgar isso. Eu só vou ser agora o mero porta-voz. Né? Eu sou o mero porta-voz. Primeiramente, assim, o objetivo do fascismo era a tomada da elite, pela elite do poder. No nacional-socialismo, a supressão, o engolimento da sociedade pelo Estado. Ela vai dizer assim, olha só, inclusive a comparação, quando ela faz a comparação do stalinismo com o nazismo, ela vai dizer assim, inclusive o sistema nazista era mais justo, porque apenas a perseguição não recaía sobre todos, recaía só por questões raciais. Não estamos na dimensão do delírio, não da alucinação, não estou dizendo, estou repetindo. Mas assim, não, a Itália não conheceu grandes perseguições políticas, porque não haviam
muitos condenados políticos, metade deles estavam nos manicômios. Os manicômios foram utilizados com base na ideologia positivista, na ideologia positivista, com a ideia de periculosidade.